Estamos no Projeto X para mostrar hoje para vocês um trabalho sobre conflitos mundiais na nova ordem associado à questão geopolítica mundial. Primeiramente, é necessário você fazer uma divisão possível aí na sua cabeça do chamado mundo bipolar, que você vai pegar aí a partir de 1945 e seguir até o fim da União Soviética em 91. Alguns autores preferem o fim do Muro de Berlim. Então, se vocês acharem melhor, tradicionalmente o fim da Rússia é mais definitivo. Quer dizer, você pode afirmar em qualquer aspecto, sob qualquer condição, que a ideia do mundo bipolar encerra com o fim da União Soviética, sem dúvida nenhuma. Quanto ao Muro de Berlim, alguns autores acham que não, que foi só o início e que culminou com o fim da União Soviética. Vocês podem escolher. Nesse caso aqui, os Estados Unidos representavam o mundo capitalista e a URSS o mundo socialista. Então, visto dessa forma, a base ideológica é que definia os segmentos geopolíticos. Ou seja, quando alguém queria apoiar um dos países, teria que se alinhar a essa estrutura. No caso, capitalista, se fosse norte-americano, e socialista, se fosse da linha soviética. O Brasil, por exemplo, dentro da América, sempre sofreu essa influência capitalista dos Estados Unidos. Então, pensar em socialismo no Brasil era muito mais difícil, porque nós não tínhamos o alinhamento. Mas, ao contrário, por exemplo, vocês têm Cuba. Cuba, dentro da América, já tinha um alinhamento mais soviético, no caso, então, mais socialista. Então, a Cuba se tornou um país socialista, na essência, dentro do mundo bipolar. Essa era a divisão. Visto isso, quando você passa para o chamado mundo multipolar, depois de 1991, você tem a representação dos blocos econômicos, não mais Estados Unidos e União Soviética. Essa representação agora é feita pelos blocos econômicos que vocês já ouviram falar. O nosso Mercosul, por exemplo, que veio em 91, você tem o NAFTA, que já veio um pouquinho mais tarde, já em 94, Você tem, por exemplo, a Europa em 92, qual é? União Europeia. Quer dizer, você tem a APEC, que veio desde o fim do Muro de Berlim, de 89. Então você tem vários blocos econômicos que entram no chamado mundo multipolar, o mundo da nova ordem mundial. E claro que os conflitos acompanham, agora numa linha diferenciada. Os conflitos seguem os sentidos mais étnicos, ou seja, as etnias reclamam espaços no mundo e hoje são mais visualizados nesse processo. Até porque nós saímos daquela ideia bipolar. Então todos se multiplicam aí nos seus desejos, nas suas ideias. Os religiosos também, você tem os grupos muçulmanos, sunitas, considerados entre aspas menos radicais, os xiitas, um pouquinho mais alinhados ao Corão. Você tem aí os conflitos nacionalistas, ou seja, a ideia de que você vai formar uma república independente, vai ter domínio administrativo, vai criar o seu próprio Senado, o seu próprio poder executivo, o seu legislativo e assim por diante. E os conflitos territoriais, espaços para se formar nações com pátria. Nós temos o problema dos curdos, por exemplo, que representam a maior nação sem pátria do mundo. Então, nesse caso, eles brigam por uma espécie de linha territorial ali, que pega a Síria, por exemplo, as áreas montanhosas da Turquia, o Iraque, o Irã, mal vistos naturalmente por esses países. Porque a ideia de dominar um território e depois constituir um governo, que seria para eles o Kurdistão, não é interessante para os países contrários, no caso do Irã, no caso do Iraque, da Turquia, etc. Então, visto isso, gente, alguns conflitos se destacam nesse quadro mundial. Um dos conflitos, quer dizer, iniciais, nós poderíamos falar da Primavera Árabe, que vocês conhecem. Essa Primavera Árabe aqui, na verdade, vem entre aspas, porque a primavera existe no mundo inteiro, mas uma Primavera Árabe é um destaque, mas vem na ideia de conflitos, quer dizer, são anteposições de grupos internos, por exemplo, religiosos, de questões, por exemplo, de governos ditatoriais existentes no norte da África e no Oriente Médio. Muitas vezes você vai pensar, mas por que se colocou nessa ideia aí Coreia do Norte, Coreia do Sul? Que na verdade eram conflitos do mundo bipolar.
né? Quer dizer, que eram anteriores ao momento, mas que seguem até hoje com grandes preocupações internacionais, né? Nesse caso aqui, você também tem a questão entre os judeus e palestinos, a criação do Estado de Israel, né? A partir de 47, na ONU, né? E depois a efetivação em 48, quando eles ocupam efetivamente o território. E isso vai gerar um conflito tremendo que vem até os nossos dias, né? E mais recentemente na ONU, quando os palestinos conseguiram uma autonomia aí semelhante à do Vaticano, em termos administrativos, né? Isso significa agora que os judeus terão que tratar diferentemente os palestinos. Então, como é algo que está acontecendo também, né, como reflexo na nossa atualidade, nós incluímos aqui para vocês a questão, né, judaico-palestina, incluímos a questão aqui da Coreia do Norte e Coreia do Sul, um conflito de nível interno, né, dentro da Rússia, que é a divisão das etnias, você tem mais de 100 etnias lá se dividindo, né, e colocamos essa invasão no Mali, que parece assim, algo distanciado, mas tem tudo a ver com essa ideia de influência geopolítica europeia dentro da África. E as Farc, né, quer dizer, grupos, né, que são considerados pelos colombianos como terroristas, né, que na verdade buscam socializar o governo. A ideia do socialismo ainda predomina, né, na área das Farc, dentro da Colômbia, né? Então, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né, gente? Então esse grupo aí ainda existe, só que agora negociando com o governo colombiano, a chamada paz interna, né, que está sendo feita lá em Cuba. Então, eles estão tentando chegar a um ponto comum, a um denominador comum. Então, também nós podemos analisar esse caso com vocês aqui, rapidamente.